Então, bom dia. Vocês estão me vendo bem aí? Bom dia, tá sim. Sim, professor. Bom dia, professor. Tudo certo. Bom dia. Então, hoje, né, teremos a apresentação do seminário 3, a continuação dos nossos seminários sobre temas atuais, né, em educação física. Então, selecionamos alguns temas, né, e hoje temos a discussão sobre o esporte nas aulas de educação física e as lutas nas aulas de educação física. São 2 grupos, né? Então, o primeiro grupo, Vanessa Tenório, Janaína Bertolo, Vinícius Fernandes, Rebeca Baldi e Lucas Santos, com o tema do esporte, tá? Então, vamos começar e depois da apresentação a gente abre para discussão sobre essa temática, tá? Boa apresentação ao grupo, podem começar. Pronto, vamos lá, vamos começar. Bom dia, professor, bom dia a todos que estão presentes, né? A gente ficou com o esporte nas aulas de educação física, né? O grupo é formado pela Janaína, eu que sou o Lucas, Rebeca, Vanessa e o Vinícius. Pode passar, Rebeca. Obrigado. Esporte tem amplas vertentes nas aulas de educação física e ao olhar na BNCC, encontramos 7 categorias do esporte, que estão elencadas aqui, que são os esportes de marca, precisão, técnico combinatório, rede quadra, campo taco, invasão e combate. Pode passar, Rebeca. Entre os esportes de marca, né, nós temos aqui uma característica marcante que é a quebra de recordes. Esses esportes, eles consideram a comparação entre o alcance de índice. Esse alcance, ele pode ser mensurado com metros, segundos, quilos e etc. E aqui tá alguns exemplos desses esportes, que são provas de atletismo, né, arremesso de peso, lançamento, ciclismo, natação, entre outros. Esportes de precisão. Nesses esportes é comparado o desempenho de atingir com algum objeto um alvo que seja estático ou em movimento. E a pontaria é a capacidade mais importante dessa vertente de esporte. Aí nós temos como exemplo, né, a bocha, o croquet, o golfe. Temos também aí o tiro com arco, tiro esportivo, entre outros. Esportes técnico-combinatórios, né? São os esportes em que são comparados a beleza estética e o grau de dificuldade dos movimentos executados pelos atletas. Isso de acordo já com os padrões e critérios estabelecidos nas regras de cada modalidade. Aí nós temos exemplos da ginástica, certo? Slackline, o surf e o skate. São os principais exemplos. Os esportes de rede quadra, como o próprio nome fala, né, utiliza aí a demarcação com a rede, né, tem ali a quadra divisória, e são modalidades no qual o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou algum objeto de mesma função para a quadra adversária, aí sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede. Aí nós temos o exemplo aí do vôlei, né? Tanto o vôlei de praia quanto o vôlei de quadra, o badminton, raquetebol e o tênis são os principais exemplos. Bom dia. Sobre os esportes de campo e taco, são os esportes onde a estratégia do jogo para pontuar precisa do ato de rebater a bola o mais longe possível, para poder tentar percorrer o campo
com relação às bases e os times alternando entre o ataque e defesa no início do jogo. Por exemplo, o beisebol, o cricket, o softball. Sobre os esportes de invasão, tem o objetivo principal de lançar, bater ou arremessar a bola, ou objeto para a quadra adversária, sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede, para dificultar a interceptação da defesa do adversário, para que a bola ou objeto toque o chão, o ponto seja computado. Por exemplo, o tênis, o badminton, futsal, handebol. Sobre os esportes de combate. Rebeca? Sumiu. Parece que deu uma caída aí. Rebeca. Pessoal, estão me escutando aí? Sim, professor, estamos escutando. Professor Rebeca caiu. Estou vendo aqui com ela. Peraí. Ok. Eu acho que caiu Deve mesmo, ter que caído a até internet. a apresentação dela saiu aqui. Cai a internet. Ela que estava apresentando, né? Deve ter caído a internet dela. Eu vou abrir aqui o arquivo, tá? Só um minuto. Ok, sem problema. Passa aí, Matheus, que eu vou falando. Daqui? Da parte dela, né? Certo. O esporte, ele apresenta 3 visões que você pode ver, o profissional pode ver. Que é o esporte educação, participação e performance. O esporte educação é o que está mais presente nas escolas e participação também. O performance é pouco visto, ele é mais visto em Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro e etc. De acordo com a Eleanor Kunz, o esporte ele começou a ter uma superioridade nas temáticas de educação física. E ele, como eu posso dizer, é contra isso, pois só trabalhando no esporte, o professor não vai conseguir explorar no aluno a especificidade, a comunicação com os alunos, fazendo ele ter um limite entre passa aí. Aqui. A abordagem do esporte nas aulas. Nos anos atuais, nós vemos que existem muitos professores que são conhecidos como rola-bola, que apenas entrega a bola ao aluno e não transmite nenhum tipo de conhecimento a ele. Não vai trazer nenhum benefício à vida do aluno. Profissionais como esses fazem a área de educação física ser desvalorizada ainda mais. E outros profissionais que, por algum motivo, não tiveram uma boa formação, eles acabam tendo medo de trabalhar alguma temática ou o esporte em si de forma aprofundada nas aulas. E essa é um grande trabalho que a educação física vem tendo ao longo dos anos para tentar quebrar esse paradigma. Mas com sorte e com o tempo, nós vamos conseguindo mudar essa visão
não só dos alunos, como da escola também, sobre a educação física, pois estão aparecendo novos profissionais que querem mudar essa realidade, que querem mudar a visão da educação física. Pode passar, Matheus. Bom dia. Como o professor deve abordar a temática dos esportes? O professor de educação física deve abordar o esporte de forma em que ele consiga trabalhar habilidades essenciais para a vida do aluno. O professor deve ser, além de um educador, um agente renovador. Ele tem que ser transformador na vida do aluno. Então, a gente sabe que o esporte é um grande fenômeno sociocultural, né? E que ele é responsável por estimular crianças, jovens, adultos e até idosos. E aí a gente vê o professor de educação física como peça-chave nesse processo, né? Que além da promoção e manutenção da saúde, a questão do bem-estar, o esporte é importante para a vivência de valores, para o desenvolvimento de fatores importantes para o convívio em sociedade, como tolerância, inclusão e respeito. E aí nós podemos ver o processo que é caracterizado através do professor. O Vini estava falando aí um pouco antes, a questão do esporte no ambiente escolar. O esporte, ele apresenta duas intervenções. Uma caracterizada como conteúdo da educação física, como aula programada, e o outro como o esporte escolar, que se apresenta como as escolinhas esportivas, que são as iniciações esportivas. Treinamentos de equipe que representam a escola em competições oficiais. Pode passar aí, Matias, por favor. Benefício da prática esportiva. Aqui tem um dado interessante, que, segundo a OMS, cerca de 81% de adolescentes com idade entre 11 e 17 anos não praticam atividade física regularmente. Essa inatividade entre os jovens vem causando diversos tipos de doenças ligadas à inatividade, como o risco de infarto, AVC e alguns tipos de câncer. Além destes, a falta de atividade física prejudica o desenvolvimento psicomotor, interação e cooperação. E aí, só para caracterizar tudo aí, a gente pode ver que, desenvolvidas nesse âmbito, são levadas para o futuro. Essas habilidades que as crianças e os adolescentes adquirem, de acordo com esse processo do esporte na escola, eles vão levar para os aspectos pessoais e profissionais mais à frente, se tornando adultos mais ativos, que vão, nessa época, desenvolver o espírito em equipe, estimular disciplina, respeito, melhora do comportamento e concentração. E isso se caracteriza de acordo com a prática dos exercícios mesmo. Sem contar que o esporte libera substâncias responsáveis pelo bem-estar. E aí a gente visa os hormônios conhecidos como os hormônios do prazer. A endorfina, a ocitocina, a serotonina e a dopamina, que ajudam na manutenção da autoestima, relaxamento e disposição. É isso. Pode passar, Matias. Vanessa? Vanessa, aí? Vanessa levantou a mão. Fala, Vanessa, ou digita alguma Ela vai falar essa parte. Só um momentinho, rapidinho. Pronto. Bom dia. Desculpa a demora. Vou falar sobre as considerações finais. Esporte e educação física estão intimamente ligados. A escola, muitas vezes, é o local onde a criança tem o primeiro contato com o esporte. Por isso, devemos atentar para que as aulas de educação física tenham o maior proveito possível do esporte e trazer todos os benefícios que este pode representar para a formação física, mental e do caráter do cidadão. O esporte na escola deveria ter seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Deveriam existir propostas de ensino que são adequadas às vivências dos alunos em suas relações sociais, ou seja, utilizar a realidade esportiva
que se apresenta na sociedade, transformando-a para a realidade da comunidade escolar como forma de ensino. Pode passar, por favor. A teoria ou a aula teórica possibilita ao educando ter uma visão direta, com um raciocínio mais adequado ao que se está tematizado ou ensinado. Com isso, deve-se interagir a teoria com a prática para ambas se interligarem, de forma que ajude o aluno a se constituir e entender a modalidade esportiva tematizada. Também podemos observar a diversidade de práticas corporais que o esporte tem privilégio de oferecer aos alunos. Formas estas que compõem um campo enorme de conteúdos e temas que estão englobados nas representações culturais do esporte. Pode passar. Não tem muito o que falar, porque já coloquei tudo aí nas considerações daí. O ensino dos esportes deve ser de forma que leve o aluno a conhecê-lo, interpretá-lo e vivenciá-lo para nele intervir, de modo a questioná-lo, criá-lo e transformá-lo, para que mais pessoas possam usufruir desse fenômeno sociocultural. O aluno deve adquirir conhecimento e esclarecimentos para entender suas relações sociais no meio em que vive. E o esporte na escola deve formar um cidadão capaz de identificar as diferentes expectativas na sociedade contemporânea e possibilidades, trabalhando assim nas aulas de educação física de forma educativa. Pode passar, ainda tem mais um trechinho. Isso. Nós, como professores de educação física escolar, devemos sempre ter claro que o objetivo da aula não é o treinamento dos nossos alunos, mas sim que ela deve ser um local de aprendizado, de solidariedade, de participação de todos, onde prevaleça a alegria, e o esporte nos possibilita trabalhar valores educacionais como respeito, sinceridade, a dignidade, a cooperação e a solidariedade. É isso. Acabou? Sim, professor, terminamos. Sim, terminamos. E como é o nome? A Rebeca, né, que estava apresentando que caiu, ela voltou? Ela estava tentando voltar, professor. Foi a internet dela. Deu oscilado. E... Vou perguntar aqui para ela, sei lá. Conseguiu. Mas Ela está aí, tentando entrar. certo. Tranquilo, mas é porque ela estava falando de um assunto, né? E aí caiu, e aí quando retornou, vocês não deram continuidade ao assunto que ela estava, né? Porque vocês dividiram por parte, né? Foi o que eu entendi. Foi isso? Sim, professor. Não teria alguma coisa para completar por conta dessa queda dela, do grupo que eu falo, né? Por conta dela, a aula está sendo gravada, né? E aí depois ela também pode ver o que vocês falaram. Mas o grupo teria alguma coisa para comentar sobre o que ela estava falando e caiu, ou a gente aguarda ela voltar, vocês é que sabem. E aí a gente pode começar uma discussão aqui. A internet dela tá um pouco ruim, ela falou aqui que tá tentando conectar, mas não tá conseguindo. E referente ao que ela ia falar, era assim, as características, né, as outras vertentes que faltou, que seria o esporte de invasão e esporte de combate. Né? Ela começou a falar ali sobre o esporte de campo e taco, né? Ela deu exemplo ali do beisebol e do softball. Esporte de invasão, nós temos o basquete, futsal, o frisbee, handebol e o rugby. E esporte de combate, nós temos judô, jiu-jitsu, taekwondo e karatê como os principais exemplos. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o esporte, né? Que vocês apresentaram.
que vocês tiveram como base a BNCC, né? Eu acho que foi que vocês utilizaram bastante a BNCC, que é um documento recente, né? Mas é um documento que traz uma carga histórica grande a partir do que eram os antigos PCNs, né? Parâmetros Curriculares Nacionais, que vem desde 98. E o próprio PCN já tem uma influência histórica também de uma nova fase da educação física escolar, né? Que, se vocês estão lembrados, quando estudaram a história da educação física, né? A década de 80 foi uma época que houveram muitas discussões com relação à forma que a educação física estava sendo trabalhada na escola. Porque até então era a questão do esporte mesmo, né, nas aulas de educação física, tanto que deram um nome, uma característica, né, que era a esportivização da educação física. Só que era dentro de um modelo muito voltado para a questão técnica competitiva, né, porque a gente sabe que o esporte é uma prática social, uma prática cultural que foi trazida para dentro da escola. E muitas vezes esse trazer para dentro da escola reproduz um modelo de trabalho, uma metodologia de ensino que fora da escola era muito voltada para a questão da competição. E aí, da mesma forma que estava sendo trabalhado fora da escola, começou-se a trabalhar dentro da escola. Então, é o modelo do esporte competitivo, de rendimento, que vocês falaram na apresentação. E antes disso, a gente tinha a ginástica, né? Vamos dizer assim, como conteúdo das aulas de educação física. E nessa década de 70, vamos dizer assim, ficou muito forte o esporte. E na década de 80 houve essa discussão, e daí surgiram os PCNs em 98, e de agora as bases nacionais comuns, né, que vocês tiveram como, vamos dizer assim, como referência para a apresentação de vocês, entre outros aí. Então, gostaria de abrir para discussão. Quem gostaria de falar um pouco sobre essa questão do esporte nas aulas de educação física? Vamos lá, pessoal. O seminário é para discutir, não é só eu ficar falando aqui, o grupo apresentar e eu ficar falando, é para todos. Vamos lá, quem está aí na sala? Miguel, Carleane, Davi, Adeval. Bora, Adeval, acorda. Eu vou começar a pedir para vocês ligarem as câmeras, porque eu estou achando que vocês estão dormindo logo cedo. Estou dormindo não, Charita. Estamos aqui prestando atenção, né? Eu quero a participação de vocês. Somos ou... O Adeval só beleza mesmo. Adeval. Bom dia, professor. Vamos lá, eu vou ligar a câmera aqui para vocês me verem um pouquinho. Tenho também. medo até de mexer aqui nessa coisa para não... Miguel, acorda. Vamos discutir o esporte. O esporte é algo muito importante, né? Como o próprio grupo falou, tá? Já cuidei da muito bem, Miguel. Pegou os ovos da galinha. Adeval, vamos falar sobre o esporte, viu? Vamos. Olha só, eu vou colocar aqui uma pergunta, tá? Para
puxar um pouco a discussão de vocês, certo? Para puxar um pouquinho a discussão. O grupo teve um momento que falou: o esporte está sendo negligenciado pelos professores de educação física. Vocês acham isso ou não? Assim, pela educação física que eu tive no ensino fundamental, eu diria que sim. No entanto, no meu ensino médio, os professores eles tratavam o esporte de uma forma bem mais diferente, assim, mecanicista, mais diferente do que eu tive no ensino fundamental. No ensino fundamental, o professor só pegava a bola, dava para os alunos e eles podiam fazer o que quiser, e o professor não fazia nada. E é isso. Já no ensino médio, não. Eles faziam de uma forma mecanicista, como eu falei, mas sim, eles aplicavam o esporte. Pelo menos a gente teve o basquetebol, teve o handball, o futsal. Eu não lembro se a gente teve o vôlei, mas em pequena escala. Mas eu acho assim que poderia ser mais abrangente, né? Pois é por aí mesmo, Charita. Você sabe que a gente tem um trabalho, por exemplo, na comunitário, onde a gente trabalha com o esporte ou futebol, né? Eu, sinceramente, eu vim ter um olhar diferenciado para outros esportes ao me inserir, né, entrar na universidade, foi onde eu tive a oportunidade, depois de muito tempo, de conhecer outros esportes melhor, né? Porque, na verdade, muitos de nós só conhecem o esporte através das reportagens, TV e nada mais. A prática é muito difícil. Por exemplo, aqui na minha cidade, eu gostaria de saber aonde tem a prática, por exemplo, de basquetebol. Né? Nós não observamos isso. Imagine dentro de uma escola interiorana. Eu, por exemplo, nos estágios que eu fiz, a cada um do primeiro, eu gostei muito, e aí veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, e você vai se decepcionando, né? Porque você chega dentro da escola, o professor senta lá e fica olhando os meninos correrem. O meu estágio eu fiquei, deu vontade até de relatar, mas seria antiético, né, de minha parte. Mas, assim, o próprio professor ele não se capacita para fazer diferente. E eu acho que nós, né, que estamos aí prestes a nos formar, já conhecemos bastante, temos que diferenciar isso. E não, como essa colega aí, imaginariamente, a gente ser o professor rola-bola. Né? O esporte é enorme, a quantidade de esporte. Então, cabe a gente se capacitar para fazer diferente. Eu tenho a visão de que a gente, quando fala em negligenciar o esporte, a gente temos que nos ater especificamente à escola pública, porque a gente sabe que a escola particular ela oferece toda uma estrutura para que os alunos pratiquem todo tipo de esporte. Então, isso é único exclusivamente da escola pública quando eu falo em negligenciamento do esporte. Por exemplo, eu só vim ter educação física no IFAL, no Instituto Federal de Alagoas. Foi quando eu vim conhecer educação física. Então, eu passei da primeira série até a oitava série sem saber o que era esporte, sem saber sequer o que era rola-bola, porque sequer tinha uma quadra na escola. Então, eu acho que o negligenciamento do esporte é praticamente da escola pública. Vamos organizar. Legal. Miguel, gostei do que você falou. Acho que vocês estão trazendo, vamos dizer assim, uma visão própria, né, por experiências de vocês, como agora o Pedro também falou. Temos o Marcos querendo falar e a Aline. Marcos. Oi, gente. Assim, o grupo apresentou muito bem a questão legislativa, né, em relação ao documento da base nacional, mas tem uma pontuação. Em relação aos esportes, aí tem de vazão, tem de precisão, enfim, ele tem que ser progressivo e sistematizado de acordo com cada
ano, né, do primeiro ano até o 9º ano, e o ensino médio, né, educação básica fundamental e médio. Então, o professor tem que se atentar a essa questão. E o esporte, ele é diferente, infelizmente, ele é diferente na rede pública e na rede particular. Na rede pública, há uma, vamos dizer, uma discriminação com a educação física, principalmente quando eles vão fazer o projeto político-pedagógico da escola, né? Quando se reúne, principalmente. Aí, de repente, falta também implementações, ou seja, material para o professor realizar determinado esporte na escola, a questão estrutural também, que não tem. Já a particular é diferente, eu estou pagando, o professor é mais cobrado, há uma estrutura, há condições do professor realizar as aulas de treinamento em relação àquele esporte específico, principalmente para competição. Porque quando a gente vai para a competição de escolas, como jogos escolares, por exemplo, a gente vê a maioria é tudo escola privada. Raramente não, mas a gente vai encontrar alguma escola pública, aquela que foi privilegiada naquele bairro de ter uma estrutura boa e de ter um professor que fizesse acontecer e uma gestão boa naquela escola. Infelizmente, o fato da educação física para o esporte é este. E agora, vindo essa nova realidade, nós temos que ter muita criatividade para fazer a implementação do esporte, mesmo no ensino, seja no ensino híbrido, ou seja ele na sala de aula, porque a gente tem a questão do distanciamento, tem a questão do protocolo sanitário que ainda tem que existir mesmo nas aulas presenciais. Então, isso é um desafio muito grande para o professor e para o corpo docente, o gestor da escola, né? Então, é uma questão que a gente tem que refletir, tem que ver, planejar de uma melhor forma, né, de uma forma didática, né, fazer uma organização didática da melhor forma, de acordo com o que a gente tem. Infelizmente, usar a criatividade. Legal, Marcos. Aline, gostaria de falar? Sim, eu ia falar exatamente sobre isso, os jogos estudantis, né? A burocracia realmente é bem tensa para colocar uma escola pública. Aqui em Murici, a gente sempre vai para disputar segundo lugar. Até a abertura lá, quando você chega nos espaços, nos ginásios, a mídia vai toda para cima da escola popular, tipo SEB, Madalena Sofia, mas a questão não é nem essa. O professor tem o material, porque vou tirar pela gente. Estamos estudando esse tempo todo, 4 anos na faculdade. Quando chega numa sala de aula, se depara com a falta de estrutura. Mas o que a gente mais faz na sala de aula é usar a imaginação. A gente usa a imaginação para fazer um jogo de basquete, de handebol, de ginástica. Eu ainda não cheguei nessa fase. E quando chega na escola, no primeiro empecilho, a gente trava, a gente para. E eu acho que é mais falta de imaginação. Parece que quando a gente chega na sala de aula, a gente perde a imaginação, que usou tanto. Só. Bom, Aline, é isso. Eu vou relatar para vocês aqui uma experiência minha, né, porque eu acho que é importante diante do que você falou. Por exemplo, eu, quando estava na situação de vocês, né, estava sendo estudante, logo eu sou de Sergipe, né, então aqui tem uma sistemática da prefeitura que a partir do 4º período, ou melhor, quando o aluno já completa 4 semestres, né, a partir do 5º período,
existe um estágio que eles oferecem, é um estágio remunerado. É uma remuneração relativamente pouca, mas é remunerada, não é o estágio curricular. Ainda você é aluno, você pode fazer o estágio remunerado, né? E aí eu tive uma experiência aqui, ainda sendo aluno, né? Porque você discute na universidade, quando chega na realidade, você toma um choque muitas vezes, né? E aí você tem que utilizar essa questão da criatividade. E a outra coisa que eu sempre pensei é o compromisso, né? A gente está assumindo um compromisso como professor. E como essa questão de material e estrutura física no Brasil, Nordeste, Sergipe, Alagoas, a gente tem uma realidade de pouco material, de pouco espaço, a gente sabe disso. Então, a gente tem que sempre utilizar da nossa criatividade por conta do nosso compromisso. Porque quando a gente não tem muito compromisso, a gente muitas vezes pode dizer, não tem material, não tem espaço, eu não vou dar aula. Vou fazer qualquer outra coisa. Então, eu cheguei numa escola aqui, onde não tinha nada. Era uma escola pequena, tá? Foi nesse estágio, onde a escola era pequena e tinha as salas, e no centro da escola tinha um espaço, que era onde tinha recreio, essas coisas. E aí eu disse, eu tenho que dar aula, né? E aí conversei com os alunos, que era uma escola rural, então perto tinha um campinho, eu comprei bola, comprei corda, fiz um investimento meu, pouco, do primeiro salário que eu ganhei lá, então botei uns materiais dentro de um saco e fui trabalhar. Trabalhei com diversos esportes, né? Com bola, esporte de bola, então tinha alguns materiais, cones, cordas. Então, de alguma maneira, realmente a gente tem que utilizar, mesmo tendo material, mesmo tendo espaço, a gente tem que ter a nossa criatividade, né? A gente tem que adaptar espaços, materiais. E uma coisa que vocês estavam falando, né, e aí que o grupo falou, tá, para a gente não se alongar muito também, o grupo na apresentação falou, tá, a questão de os tipos de esporte, ou podemos dizer assim, modelos de esporte, esporte de participação, esporte lazer, eu acho que vocês falaram, esporte de rendimento, esporte escolar, né? Então, qual o objetivo do esporte escolar, né, das aulas de educação física escolar? É o mesmo objetivo do esporte de rendimento? É o mesmo objetivo do esporte de lazer? Qual o objetivo desse esporte? Então, a gente tem que ter bem claro aonde a gente está, que é a escola, né? E qual o objetivo de eu trabalhar este esporte nas aulas de educação física escolar. Falando assim, eu lembro um pouco da história do esporte na educação física, que vem lá da Inglaterra alguns ensinamentos também, porque a gente tem influência dos métodos ginásticos europeus nas aulas de educação física, que chegaram aqui no Brasil, e a Inglaterra desenvolveu um método ginástico, não sei se vocês estão lembrados, chamado método desportivo generalizado, que eles acreditavam, né, que o esporte é
um tipo de ginástica, né? Então, e se utilizavam nas aulas. E na sociedade de modo geral. Mas foi na Inglaterra que um educador chamado Thomas Arnold, eu não sei se vocês já estudaram isso, que ele percebeu que o esporte tinha uma relação com a educação. E ele incluiu os esportes inicialmente em 5 escolas inglesas. Então, foi um marco que ele trouxe o esporte para dentro da escola. E aí a gente vê que ele percebeu que o esporte tinha uma relação com a educação. Que relação? Aí ele falava, a formação do indivíduo, a formação do cidadão. E isso a gente vê em outras teorias, vamos dizer assim, inclusive nas lutas, que é o próximo tema que a gente vai discutir aí. Porque o esporte está na escola, na educação física, que a gente tem uma relação muito forte com o movimento, né, o movimento corporal. Então, o grupo também apresentou os benefícios da atividade física, do exercício, né, o que o esporte pode trazer de benefício. Então, eu vejo assim, que o esporte, o movimento corporal é um eixo norteador da educação física, o esporte está dentro desses movimentos, mas nós temos relação com a educação, com a socialização, com a questão cognitiva do aluno, com a afetividade do aluno. Então, tem muita relação com a educação, o esporte, né, o ensino do esporte. E no Brasil, para fechar minha fala, para não falar demais, no Brasil, então, como Thomas Arnold trouxe o esporte, nós também no Brasil incluímos o esporte, né, na educação física. E como eu falei, a década de 70, para vocês no início, foi um momento que foi trazido o esporte, chamamos de esportivização da educação física, a ginástica foi esquecida, e neste modelo que foi trazido para dentro da escola, foi reproduzido da mesma forma como fora da escola. E isso trouxe problemas. Então, existe um livro de Eleanor Kunz, se não me engano, que fala o esporte da escola e o esporte na escola. Então, o esporte na escola, ele é reproduzido, simplesmente reproduzido como fora da escola. Agora, o esporte da escola, ele sofre adaptações, como o próprio grupo falou, que a gente, de alguma maneira, temos que formar o aluno, para o aluno questionar esse esporte, criar, recriar, transformar esse esporte. Por quê? O esporte da escola, ele sofre essas adaptações. Então, por exemplo, vamos pensar aí num futsal. Futsal tem 5 jogadores, né? Um goleiro e 4 na linha. Então, só dá para jogar futsal com 5? E se tiver só 3? De um lado e 3 de outro? Não dá para jogar? Então, é adaptar, é transformar, né? Então, a gente fala que a educação física se apropriou dessas práticas culturais, sociais, né? Que uma delas é o esporte, e trouxe para dentro da escola. Porém, esse trazer para dentro da escola sofre um trato pedagógico. Esse trato pedagógico que a Aline estava falando, que o Miguel estava falando, nessa questão que o Marcos falou, que é essa questão da criatividade, esse trato pedagógico, essa transformação, essa adaptação, esse trato pedagógico para se trabalhar nas aulas de educação física, tá? E daí surgem as tendências pedagógicas, né, para se trabalhar o esporte, e a gente, como
professor vai se apropriando dessas tendências e vai se utilizando da melhor forma nas necessidades que nós temos em cada realidade escolar, né? Porque dar aula lá no Benedito Bentes, a gente pode dar aula lá no Farol, a gente pode ir adaptando de acordo com as necessidades de cada região que nós vamos trabalhar, de cada escola, de cada aluno, de cada turma. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, e ir adaptando as nossas aulas, tá? Então, eu não vou falar muito, ainda temos o tema das lutas para falar, mas o Thales estava também falando aqui no bate-papo, junto com a Aline, certo? Sobre essa questão dos jogos, do GEAL, né? Thales, quer falar alguma coisa no microfone para falar aí alguma coisa? Porque muitas vezes o bate-papo nem todo mundo tem acesso para a gente discutir. Então, o que Thales fala é que sempre dá para fazer algo, né? Na questão do GEAL, acho que ele está falando aqui, né? Que é os Jogos Escolares de Alagoas, que esses jogos eles devem ser adaptados também, né? Para que todos participem, é o meu pensamento, né? E não com a questão burocrática. Bom, algum comentário a mais sobre a questão do esporte? Porque... Professor, sobre esse negócio de adaptação. As crianças de aqui de Murici, elas disputaram atletismo e acredito que 9 passaram para a última fase, né? A fase nacional. E eles treinaram tudo no meio da rua, aqui na estrada, na ciclovia, em quadra de areia. Quando eles chegaram aí na estrutura da UFAL, eles pareciam aqueles pintinhos molhados, correndo desesperado para pegar tudo. Os professores aqui adaptaram tudo que podiam fazer, eles só tiveram acesso realmente a uma pista quando chegaram na UFAL. Sim, então, veja esse seu relato. Mesmo sem pista, os professores adaptaram e fizeram as atividades. Quando chegou na pista, eles conseguiram ter algum sucesso, né? Pensando na questão competitiva. E foi bom, né? Porque pista é muito difícil ter essa realidade em qualquer lugar. Mas a criatividade a gente tem, né? E boa parte não tinham nem calçado, eles correram nessa pista descalços. Então, é um relato importante, né? Que a participação, né, a gente tem que muitas vezes pensar no sentido mais básico do esporte, né? O que eu preciso fazer para que o esporte seja, de alguma maneira, praticado, conhecido, vivenciado, né? Então, isso é importante, né? E é o que eu falei, compromisso. Se nós tivermos o compromisso e dizer, não, meu compromisso é esse, eu tenho que... Porque muitos professores, eu não tenho material, não tenho espaço, então agora não é meu problema. Não, é seu problema. Você é professor e eles são alunos, porque se você esperar ter material, esperar ter espaço, aquele aluno daquele ano, daquele semestre, quando tiver espaço, e se tiver espaço, e se tiver material, ele já vai ter saído da escola e você nem é mais professor ali. Então, o momento é o hoje, é o agora. Por isso que a gente está com essa questão, o Marcos falou, essa questão do ensino remoto, ensino híbrido. O tempo está passando, né? A gente não pode esperar muito. Então, a gente precisa se adaptar, a gente precisa se transformar dentro das realidades. A realidade nossa hoje é essa agora,
né? E a gente não pode parar, esperar ficar como eu acho que tem que ser perfeito de alguma maneira, que muitas vezes pode nem chegar a essa maneira perfeita que você está pensando. Então, o momento é agora, é hoje, e a gente tem que fazer dentro do que temos hoje, dentro da realidade, né, que nós temos. Então, por isso que eu falei, dar aula em determinados locais, as realidades podem mudar e a gente tem que adaptar, né? Isso é importante. Muito bem, Aline. Vamos lá. É isso aí. Comprometimento com o que você está assumindo na sua profissão, né? Isso não é só você, é um compromisso social, vamos dizer assim, que o professor assume, né? Não é só consigo próprio, é com a sociedade, né? Isso é um compromisso que nós assumimos quando escolhemos a profissão, né? Como o médico também, como o engenheiro, como as profissões, né? Nós somos professores de educação física. Ok. Mais algum comentário sobre esporte? Então, vamos passar para o segundo grupo. E aí, Oi. Eu só queria falar uma coisinha assim, é porque o que eu penso, né? Que não é. Tem a questão do professor, do trabalho dele que ele tem que exercer, como também assim de um conjunto de fatores que podem levar para a prática ou não de um bom esporte numa determinada cidade ou escola e tal. Tipo, tem cidades de fatores econômicos parecidos, tamanho de população parecidas e tal. Tem cidade que desenvolve um bom trabalho, né, na educação, no esporte, e tem outras que não. Mas por que isso acontece? Porque existe um conjunto entre o poder público, a escola e o professor, todos trabalhando em conjunto para trazer benefícios para a cidade. Já tem outras que não fazem isso. O Danilo. Parou? Acabou, Danilo? É só isso que eu queria Não, dizer. eu acho que foi interessante você ter falado, porque não pode ser depositado também toda essa carga de compromisso somente no professor. Somente no professor, justamente. É um conjunto, como você falou, é um conjunto, né? Mas o que eu falo assim, tem a nossa parte como professor de assumir o nosso compromisso. Agora, claro, se o município, se a escola, se a Secretaria de Educação, que está vinculada a essa escola, tem um comprometimento melhor, facilita o nosso trabalho, né? Facilita é um conjunto, como você falou. E o compromisso não é só do professor, né? O compromisso são até dos políticos relacionados à questão da educação, né? É de um diretor de escola, é de um coordenador, é um conjunto que apoia o professor também. Mas o que eu quero dizer é que nós também temos o nosso compromisso, né? E aí temos que ter bem a consciência disso, né? E claro, são fatores que vão se somando que podem facilitar ou dificultar o nosso trabalho. Mas mesmo na dificuldade, isso que eu quero dizer, devemos ter o nosso compromisso, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Ok? Mais alguém? Então vamos lá, vamos para o segundo grupo, né? Carleane, Ana Carla, Pedro Lucas, Silvânia e Lucas Leandro. Estão todos presentes na sala? Deixa eu ver. Carleane está aqui. Sim, professor. Ok. Ana Carla. Estou aqui. Ana Carla. Pedro Lucas, Silvânia e Lucas Leandro.
Podemos começar? Estamos presentes, professor, só adiantando que só a Silvânia, ela não estará presente devido à internet, mas daremos continuidade mesmo assim. Ok, Lucas. Então, temos o tema aí das lutas nas aulas de educação física. Então, vamos lá, boa apresentação ao grupo, e depois a gente abre para discussão. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Obrigado. Bom dia a todos. Nosso tema é lutas nas aulas de educação física. Que os participantes, os integrantes desse grupo são Ana Carla, Carliane Yara, Lucas Leandro, Pedro Lucas, eu, e Silvana Pereira, que teve um problema e não vai participar. Então, lutas na aula de educação física. É imenso o universo de manifestações corporais em que as pessoas podem se engajar. Todavia, ao analisarmos o tempo e o espaço da escola e das aulas de educação física, constata-se que as possibilidades de movimento existentes permanecem quase as mesmas de períodos distantes, apesar do movimento iniciado na década de 1980, que aponta para as temáticas que interrelacionam a educação, cultura, corpo e movimento humano. Várias inquietações impulsionaram o aumento do debate acadêmico na educação física, em que passou a ser questionado o seu ensino tradicional tecnicista e esportivista, a partir de diversas proporções teórico-metodológicas. Bett, 2011. Daolio, 2007, argumenta que o predomínio biológico passou a ser questionado e que a questão sociocultural começou a ganhar força, dada a infusão de outras áreas de conhecimentos oriundas da ciência humana, antropologia, sociologia, história, etc., na discussão cultural da área. Surgem, então, novas maneiras de pensar e fazer educação física que reconhecem a pessoa como autora de seus movimentos, nos quais múltiplos fatores, emoções, desejos, possibilidades, etc., podem interferir em sua prática corporal. Então, a introdução, ela tenta explicitar uma maneira crítica com relação à visão tecnicista, esportivista, que, parafraseando Descartes, que o corpo é o objeto, entendeu? Ou seja, durante décadas se pensava na luta dentro das escolas como formação de um novo atleta. E, por exemplo, aquele ser, ao chegar, tinha a ideia de transformar aquele ser em um instrumento de luta. Em nenhum momento era pensado na bagagem daquele ser que seria a cultura, a origem, credo, pois o tecnicismo ele tende a ser metódico. Isso eu estou me atendo à escola particular e, no caso também, no caso as duas, ambas, particular e pública. Deixa eu passar aqui. Agora a Carla vai prosseguir. Bom dia. Estão me escutando? Sim. Sim, Ana, pode continuar. Bom, desmistificando a ideia que luta é violência. É importante dizer que as lutas são um conteúdo oficial da disciplina de educação física, apresentado pelos parâmetros curriculares nacionais. Ou seja, as lutas elas já vêm estar presentes nas aulas, né? E nós vemos pouco isso. Pelo menos eu nunca tive aula de lutas durante o ensino fundamental ou médio. Os argumentos que os professores usam para não utilizar as lutas são a falta de vivência da maioria dos professores com as lutas e a preocupação com a violência. Pode passar, Pedro. Para desmistificar isso, a gente pode analisar alguns tipos de lutas que podem ser trabalhadas nas aulas como judô, sumô, karatê, greco-romana, jiu-jitsu e a capoeira. Para o olhar de uma pessoa mais leiga, todas parecem iguais,
Mas se analisarmos cada uma delas, percebemos que ela tem objetivos diferentes. Enquanto algumas pretendem derrubar o adversário, outras procuram a imobilização e umas até o deslocamento do oponente de uma área delimitada. Ou seja, nenhuma delas tem a violência como finalidade. Pode passar. Bom, a gente vai querer responder algumas perguntas. Será que a violência seria uma consequência do trabalho com lutas, já que a criança manteria contato corporal intenso durante sua prática? Para responder isso, alguns estudiosos da área, como Nascimento e Almeida, em Ata e Materialização das Lutas na Educação Física Escolar, afirmam que a violência pode sim se apresentar como consequência das lutas, mas também pode se apresentar durante a prática do futebol, do beisebol, por exemplo. Tudo depende de como o professor conduzirá a aula. Ou seja, outros esportes também podem conter a violência. Então, é importante o professor conduzir a aula de uma forma adequada, que evite isso. Outra pergunta. Como trabalhar os diferentes tipos de luta com os alunos, se o professor não sabe a técnica? A pesquisa teórica sobre os diferentes tipos de luta pode fazer alunos e professores aprender as técnicas e objetivos das lutas. Vídeos das diferentes lutas podem apresentar e demonstrar a prática da luta. E, a partir dela, o professor pode trabalhar brincadeiras que pareçam com a prática feita sobre regras oficiais. Por último, as discussões sobre a teoria, a prática e os materiais audiovisuais são fundamentais para o crescimento do aluno e para o retorno do professor. Pode passar, Pedro. Bom, aqui eu vou mostrar um projeto que foi feito por Joyce Nozaki. Ela é professora formada em Educação Física e ela foi ganhadora do prêmio Victor Civida, que é um dos maiores e importantes prêmios da educação básica brasileira. Ela criou um projeto sobre lutas e dividiu em 4 etapas. A primeira etapa seria sensíveis diferenças. A turma compara imagens de brigas e lutas, percebe que as primeiras são desorganizadas, enquanto as outras têm regras, ou seja, ela mostrou figuras para os alunos para que eles diferenciassem lutas e brigas. A segunda fase seria Clube da Luta. Os alunos experimentam atividades como o braço de ferro e o cabo de guerra e confrontos com bexigas. O objetivo era tentar estourar a bexiga do colega. Essas práticas envolvem elementos como força e equilíbrio. Pode passar, Pedro. Na terceira etapa seria o estudo focado. Para aprender sobre esgrima, capoeira, judô, outros tipos de lutas, os estudantes faziam uma pesquisa onde eles olhavam as regras, os trajes e os atletas campeões, ou seja, ele tinha um aprofundamento teórico de vários tipos de lutas, né? E o quarto seria o resultado final. As informações das pesquisas são socializadas e todas são convidadas a vivenciar o que aprenderam durante os estudos, ou seja, era tipo um seminário. Eles passaram por todas as etapas, no final eles faziam uma apresentação mostrando uma luta, no caso. Acho que é só isso a minha parte. Passa aí, Pedro. Agora é a próxima. Bom dia. Olá, Carleane. Eu sou Carleane e vou dar continuidade ao nosso trabalho. Vou falar um pouquinho sobre a importância das lutas nas aulas da educação física. A maioria das pessoas enxergam a luta como um conteúdo sem grande relevância para ser estudado, além de entenderem a luta apenas como socos e chutes e outros golpes a fim de ferir uma pessoa. Porém, as lutas, além de serem modalidades esportivas, também estão presentes no nosso dia a dia, como, por exemplo, a luta por território, a luta por um emprego, entre outros exemplos. Ela, além de proporcionar aos alunos uma melhor condição física e motora, também pode ajudar na formação de um cidadão melhor. Quer dizer o quê? Que, como já foi dito aí nesse trechinho, e como já foi falado também, a visão de luta é a visão de violência. E cabe ao professor da educação física trazer essa questão da diferença, primeiramente, do que é luta, do que é violência
para dentro do seu campo, da sua sala. Porque só assim a gente, primeiramente, tendo essa visão de diferença de violência e luta, é que vai ter um campo um pouco abrangente, um pouco maior, para poder a gente dar iniciação ao que é realmente uma luta na escola, que não são socos, que não são chutes, que não são golpes. Pode passar, por favor. Mas de que forma ela vai contribuir para o desenvolvimento motor e para a formação do cidadão? Segundo Ferreira, 2006, no aspecto motor, observamos o desenvolvimento da lateralidade e o controle do tônus muscular, a melhora do equilíbrio e da coordenação global, o aprimoramento da ideia do tempo e espaço, bem como da noção do corpo. E isso se deve ao fato das lutas trabalharem, de forma geral, todos os movimentos motores fundamentais, como correr, saltar, andar e lançar, que embora pareça que as lutas se resumem apenas em desferir golpes, em movimentos devem ser treinados de forma significativa, pois a luta exige um grande controle corporal. Dessa forma, a educação física se torna importante, tanto no desenvolvimento físico dos alunos, auxiliando que obtenham capacidades para desenvolver várias atividades físicas, como também auxilia na formação de um cidadão crítico, se tornando assim uma das disciplinas mais importantes dentro do ambiente escolar. É aquela questão assim, que a diferença entre a importância das lutas, cada luta também tem a sua particularidade. Como foi falado, tem a luta que tem que colocar o oponente fora da área delimitada, tem a luta que tem que levar o oponente ao chão com as costas, a pontuação maior. Existe também a questão disciplinar de cada luta, faz com que a criança entenda que a disciplina ela não está apenas em outras relações da vivência da criança, mas também que na luta tem a sua disciplina. Você, se passar de certo ponto daquela luta, ela já não é mais uma luta. Ela pode ser, sim, caracterizada por alguma outra coisa, que pode haver até uma desclassificação ou algo do tipo. Pode passar. Pronto, Então, agora fica com a próxima pessoa. Vamos falar sobre um esporte específico, que é o judô. Judô é uma arte marcial criada no Japão por Jigoro Kano, em 1882, por ter sido originada durante as primeiras etapas do processo de modernização do Japão. Esta prática corporal, não podemos esquecer que o judô é repleto de filosofia, exerceu um importante papel na história do país e mesmo no desenvolvimento do seu sistema educacional. O judô foi introduzido no Brasil durante o século XX, mas não foi implementado nas instituições brasileiras de ensino como componente curricular fundamental. Diferentemente de sua inserção nas escolas brasileiras, o judô ainda faz parte dos componentes curriculares essenciais nas instituições de ensino japonesas. Embora as lutas façam parte dos parâmetros curriculares nacionais referente à educação física escolar, pode-se observar que parte dos educadores físicos, infelizmente, não ensinam conteúdos relacionados às lutas em salas de aula. Mesmo com a popularização do judô, lamentavelmente, continua sendo excluído das aulas de educação física escolar. É importante ressaltar que, através do ensino de lutas e, mais especificamente, o judô, se acredita que é possível aprimorar e desenvolver aspectos cognitivos, psicomotores e morais. Então, no caso do judô, no caso as lutas que se iniciam no 3º e vai até o 9º ano, tem que ser executados de qualquer maneira. Por quê? No caso, essa é a minha visão. A gente entende que a escola pública ela carece de uma estrutura para poder ofertar a aula de lutas. Mas não é por isso que você deve abdicar de dar esse tipo de conhecimento para o aluno. Mesmo que não seja de uma forma mais aprofundada, mas é essencial que esse aluno tenha esse conhecimento. Isso aí é um golpe do judô, no caso o Ippo, que dentro do judô a pontuação máxima e a luta acaba. E agora venho prosseguir ao Lucas.
Bom dia, estão me escutando? Sim. Sim, Lucas. Bom, darei um pouco a continuidade, falando sobre o karatê de um modo mais geral. O karatê, é uma arte marcial que surgiu no Japão, em uma ilha, mas pelo norte do país. E surgiu no século XV. E diferentemente de outras artes marciais, por exemplo, o judô, não foi uma pessoa que criou o esporte, ou melhor, a luta, mas sim uma população que estava sob o controle dos chineses e também de samurais, que precisava se defender, pois na época eles eram proibidos de se terem armas. Consequentemente, trabalharam o corpo para que pudessem se defender e, consequentemente, usar o corpo como arma caso fosse necessário. Com o passar dos séculos, foi criado regras, foi criado meios de treinamento a fim de evitar lesões graves, ferimentos e, em muitos casos, até a morte, como era uma época, para resumir, de guerra. Pode passar? Bom, o karatê, de um modo geral, assim como outras artes, ele é trabalhado em estágios. Conforme os participantes do karatê avançam dentro do esporte, eles fazem uso de cores nas faixas, identificando assim o seu estágio para cada um. Assim, o branco é o iniciante e vão avançando as cores de amarelo, que é o sexto kyu, em seguida vermelho, laranja, verde, roxo, marrom e por fim faixa preta, que é o primeiro dan. A partir do primeiro dan, os faixas pretas, eles podem se tornar professores e assim ensinar o karatê a outras pessoas. Antes disso, eles são apenas alunos. Pode passar? Bom, aí alguns estilos do karatê. Como foi uma luta, um esporte criado pela população e não uma pessoa em específico, tem várias vertentes. Por exemplo, o Shokotan, ele tem um intuito de longa distância, ou seja, um meio de eu atingir o oponente com a maior distância possível. Em seguida, o Shito-ryu, não sei se minha pronúncia está correta, ele já trabalha a riqueza dos detalhes, os movimentos. Ele é meio que uma fusão de outros dois estilos. E assim sucessivamente. Não vou me ater muito a esses detalhes, mas cada um trabalha um tipo, seja sua força, velocidade, distância, precisão e assim consequentemente. Pode passar? Bom, no geral, o karatê, assim como outras lutas, frisa que antes de receber qualquer treinamento físico, os praticantes do karatê precisam estar comprometidos com o lema do esporte, que reúne 5 princípios: esforçar-se para a formação de caráter, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão, criar o intuito do esforço, respeito acima de tudo, conter o espírito de agressão. Estes são os 5 itens que fundamentam o karatê e outras lutas têm pela mesma vertente. Ou seja, em nenhum momento o karatê, nesses princípios, frisa a violência. Pelo contrário, muitos estudiosos, por exemplo, se utilizam das lutas para controlar a violência, já que pela a própria prática da luta, os princípios é a contenção de agressão, entender que aqueles movimentos, que é aquela habilidade tratada na luta, não é algo que deve ser utilizado em qualquer pessoa, e sim
em momentos específicos, seja por treinamento, seja para uma luta de competição, entre outros. O professor em educação física, no caso, ao trabalhar o karatê na sala de aula, ele pode também acrescentar, além desses outros 5 itens, a performance nas notas escolares. Ou seja, não querendo excluir o aluno, logicamente, mas sim incentivar que, para a prática da atividade do karatê, será cobrado uma nota, no mínimo na média. Assim, o aluno se sentirá incentivado e motivado a se esforçar em outras matérias para também praticar a luta de karatê na educação física. Pode passar? Bom, de um modo geral, como eu havia falado, o karatê ele não usa armas. E, consequentemente, karatê é uma palavra japonesa que significa mãos vazias. É uma arte altamente científica, fazendo o mais eficaz uso de todas as partes do corpo para fim da autodefesa. O maior objetivo do karatê é a perfeição do caráter através do árduo treinamento e rigorosa disciplina da mente e do corpo. Além de que o karatê ele é um excelente exercício físico e mental e também, consequentemente, como é uma arte de luta, trabalha a autodefesa. Como havia citado anteriormente, alguns médicos, inclusive, como é que eu posso dizer, incentivam a prática da luta a fim de terapia, pois é comprovado que a prática esportiva libera hormônios que trazem o prazer. Pode passar? Bom, o karatê esportivo. Além da prática em si, a forma terapêutica, a parte lúdica, a parte de treinamento em si, há a parte do karatê esportivo, onde há torneios, jogos ou mesmo competições que visam várias habilidades. Conforme eu havia dito anteriormente, que há várias vertentes do karatê. Em alguns são tratados as habilidades em específico, por exemplo, a velocidade, a técnica, a estratégia e, de um modo geral, o controle, a honra, a lealdade e o senso de compromisso. Ou seja, no karatê, além de suas especificidades e da sua beleza de luta, em nenhum momento é aceito qualquer tipo de golpe baixo, por exemplo. Pode passar? Bom, o karatê para pessoas com cadeira de rodas. Assim como outras lutas, o karatê ele é feito para todos, não há exclusão. Há um padrão de técnica, um padrão de habilidade, existe. Porém, este padrão ele é adaptado a toda e qualquer pessoa, seja essa com alguma deficiência, alguma limitação física. Inclusive, não sei se é de conhecimento de muitas pessoas, que a própria inclusão de pessoas com deficiência, no caso cadeira de rodas, veio a partir do pós-guerra, pois havia muitos soldados, muitas pessoas tidas como heróis que se excluíam da sociedade por não ter algum membro ou alguma outra deficiência, e assim foi criado o jogo de cadeira de rodas, por exemplo. Consequentemente, o karatê é adepto e tem uma de suas áreas abertas a pessoas com deficiência. Inclusive, todos os movimentos, até os de pés, são adaptados para os membros superiores nesta situação. E eu acho que esse é o fim da minha apresentação. E isso. Eu gostaria que, se fosse possível, o Pedro colocasse o vídeo, que é de um convidado, um professor, que eu tive acesso, que fala um pouco sobre o karatê. Só um minutinho aqui.
Só um minuto que eu vou colocar o vídeo. Tudo bem? Enquanto o Pedro procura. Lucas, me manda o vídeo rapidinho, de novo, por favor. Certo. Enquanto eu estou mandando o vídeo, eu adianto que esse professor convidado que será apresentado através do vídeo, ele é faixa preta primeiro dan, ou seja, ele é qualificado para transmitir o conhecimento, ou seja, ele é apto a ser professor de karatê. Mandei. Libera o áudio, Pedro. Oi? Tá sem áudio. Sem áudio? Ah, tá. Deixa eu ver. Essa é a segunda tela que está sem áudio. Ainda sem áudio ainda? Uhum. Aqui tá com áudio para mim. A apresentação tá sem áudio. Para mim tá aparecendo com áudio aqui. Deixa eu tentar colocar por aqui para ver se eu consigo. Estão vendo? Sim, mas aparece sem áudio também pra gente. Dá pra estar, mas tá bem baixinho. Vai como aumentar. Vem agora. E até deixar aqui há mais de 10 anos. Deixa eu voltar. Sou Herbert Correia Rocha, tenho 25 anos, sou praticante e atleta de karatê há mais de 10 anos. Sou aluno de um projeto social chamado Sebastião Sam. Minha professora Karina Maria de Oliveira Cardoso. Se vocês não conseguirem por aí pelo Meet, coloca o link no WhatsApp, todo mundo assiste e depois volta para a aula. Pronto, eu vou fazer Querem isso. que eu envie o vídeo no WhatsApp? É enviar no grupo da sala, isso é mais fácil. Pessoal, tá difícil, né, escutar esse vídeo, né? Eu já mandei o grupo da sala. Então vou concluir, professor. Depois o pessoal pode assistir esse vídeo que o Lucas ia passar. Tá no grupo da sala o vídeo já. Certo. Vocês querem dar 5 minutos para todo mundo ver o vídeo ou continuamos aqui e depois o pessoal vê o vídeo? Continuamos aqui depois o pessoal ver o vídeo, melhor. Ok. Então eu vou continuar. Pode continuar.
Então, chegamos à conclusão. A conclusão iria ficar com a parte da Silvânia, acho que é o nome dela, não sei. E ela não esteve presente em nenhum momento e agora disse que estava sem internet. E foi a casa da fotoenergia. Parece que foi isso que o Lucas me disse. Mas eu vou fazer a conclusão. Então, sendo a disciplina de lutas um componente curricular da educação física, é muito importante que seja trabalhada de maneira adequada dentro do ambiente escolar. Muitos professores têm receio de trabalhar com essa disciplina, acho que pelo medo de incentivar a violência, como já foi citado anteriormente. Mas é importante que haja estímulo de maneira adequada, claro, com orientações do professor, que é um grande meio de desenvolver integralmente os educandos. Porque as lutas, por si só, elas desenvolvem capacidades físicas importantes nos alunos, assim como as principais capacidades motoras essenciais para o seu desenvolvimento saudável, como lateralidade, noção corporal, espacial e atemporal, da coordenação geral, flexibilidade e outros benefícios. Capacidades cognitivas também são desenvolvidas como raciocínio, atenção e percepção, além do quesito social e afetivo que estimulam a socialização, trabalho em equipe e formação de opinião. Então, é importante dizer que a gente tem que passar para esses alunos as lutas, para que eles aprendam esse conteúdo. Mas também não podemos romantizar a pobreza. O que seria isso? Seria a gente passar de qualquer jeito as lutas para essas pessoas, entendeu? Por exemplo, o judô. Aí você quer ensinar o judô para esses alunos na escola, mas você não tem o tatame, entendeu? Então, vai ficar mais na parte da teoria do que da prática, você fazer adaptações. Mas é muito mais difícil você ensinar o judô com queda para essas crianças que é sem o tatame, porque o chão duro só vai causar dor. O Lucas vai continuar na conclusão. Dando continuidade a essa linha de raciocínio, é lógico que, na realidade, a situação é diferente para cada escola, para cada professor, para cada casa. Mas no Karatê, um dos temas abordados nessa apresentação, ele não necessita de implementos, por exemplo. O maior cuidado a ser tratado é a conscientização dos alunos que as técnicas, os golpes que serão ensinados, praticados, é para fim de prática e não de machucar o colega, pois sabemos que alguns alunos sempre entendem de uma forma não tão correta como a gente tenta passar. Mas isso não é desculpa para não praticarmos. Pelo contrário, os esportes de lutas, eles frisam bastante a questão de obediência, o ensinamento, o raciocínio. Então, seja qualquer outra luta, por exemplo, o sumo, por exemplo, não necessita de golpes, não necessita de quedas, mas sim a expulsão do oponente de uma área determinada, com a utilização do próprio corpo. Então, há diversas formas de praticar a luta, seja na luta em si ou em brincadeiras que adaptem a luta. E de um contexto geral, luta não é violência e pode ser praticada em diversos ambientes, em diversas idades, que inclusive as lutas não têm limite de idade para a inserção. Desde criança até o idoso pode-se começar a praticar a luta. E creio que abordamos boa parte conseguimos esclarecer todas as dúvidas. E, de todo modo, estamos disponíveis para as perguntas e qualquer sanamento. É isso. Muito bem. Parabéns pela apresentação do grupo. E lutas, né? Então, eu
Eu abro para discussão, antes de eu falar, temos mais um tempinho aí de aula para discutir. Aí eu tenho alguns comentários para fazer, mas inicialmente eu deixo aberto para a sala toda. Alguém gostaria de falar? Miguel, tá aí, Miguel? Bom dia, professor. Posso falar? Pode. Bom, eu gostaria de falar justamente essa questão do porquê a temática lutas ela não é introduzida, né, nos âmbitos educacionais. Mas, tipo assim, eu não a generalizaria, né? Porque a gente vê que as quais a gente vê a questão de luta são as mais, digamos assim, socialmente com poderes aquisitivos mais elevados, né? Mas eu acredito que essa questão das lutas não serem levadas às escolas, eu acredito que não seja nem pela questão do professor não querer levar esta temática para a instituição, mas sim, eu acredito que seja por causa do currículo pedagógico oferecido pela instituição. A gente sabe que a gente vive uma teoria pós-crítica, né? Ou seja, essa teoria ela oferece a questão da multiculturalidade. Então, a gente tira por aí, né, que quando nós estamos em um período de formação, a gente sabe que a gente tem um direito, óbvio, mas tipo a obrigação de propor tudo aquilo que nos é ensinado, né, enquanto formação. Então, eu acredito que seja por causa disso, justamente pelo plano proposto pela instituição, essa questão da não inserção desta temática nas instituições. Legal, legal, Gabriel. Lucas? Complementando o que eu estava comentando, eu até esqueci de comentar, na verdade, há diversas áreas de lutas. Uma delas que, já trabalhando a culturalidade, a nossa cultura indígena, por exemplo, tem uma variedade de lutas, com algumas semelhanças de lutas estrangeiras, por exemplo. Tem uma que eu não estou lembrando o nome agora, que eu estava até buscando na memória, que lembra o sumô. Os oponentes começam do chão, mas o objetivo é empurrá-lo para fora de um raio. E com isso, além da própria luta, o próprio conhecimento em si que traria, tem a questão da culturalidade, a questão do conhecimento dos indígenas, que infelizmente é pouco trabalhado nas nossas escolas. Falo isso também por experiência própria, pois dos indígenas eu só ouvia falar, bem dizer, no Dia do Índio. De resto, não tinha esse conhecimento. E eu acho que é uma área que podemos trabalhar. Muito bem, Lucas. Pedro, quer falar? Sim, professor. Uma réplica ao que o Gabriel, acho que foi como eu o nome dele aqui, falou primeiro. Ao Gabriel, o que o Gabriel falou. Então, eu acho que o poder aquisitivo, ele não está tão correlacionado, não, porque a nossa realidade é a escola pública. Pois existem diversas adaptações para poder se fazer dentro da escola. E eu não acho que o poder aquisitivo seja realmente um fator, não seja só ele um fator que influencie na não realização da aula de luta na educação física. E em relação ao PPP, eu acho que a nossa realidade, que é um conselho que eu dou a todos aqui, que é a questão de imposição dentro da escola, é que o professor ele não participa do PPP. Então, eu acho que parte mais dele querer ou não ensinar lutas dentro da sala de aula. Posso... Então, pode falar.
posso complementar, foi justamente uma parte que ficou faltando assim, na minha explicação. Tipo, talvez eu tenha errado justamente em ter especificado somente a questão do poder aquisitivo. Mas só que também a gente deve... Agora a questão que você entender é porque você só está levando a realidade para as instituições públicas. Mas enfim, deixa eu concluir essa minha explicação, que a outra questão é que passa muito as instituições a observar justamente a realidade dos indivíduos, né? Que participam da instituição. Né? Ela já vem com o discernimento da realidade deles, eles sabem quais contextos eles são, né? Ou seja, eu vejo, tipo assim, como ponto positivo, assim, trazer essa proposta para a instituição, a depender do contexto, e não, justamente porque, por exemplo, em seu contexto extraescolar, ele tem uma realidade onde, digamos assim, a questão da violência é gritante, ou seja, ele, na sua instituição, né, ele vai lá com a intenção justamente de ensino, mas, tipo, já basta a questão extraescolar e a intraescolar. Apesar dessa não ser a intenção, não a implicaria muito nessa questão de formação do indivíduo, justamente isso, quando a gente está, né, separando um pouco mais as coisas, a gente, quando está em período de formação, a gente passa por uma disciplina, né, que justamente a qual estou agora, que é a questão do processo de avaliação, currículo. Eu não estou lembrado muito bem o nome da matéria agora, desculpa. Mas ela, tipo, nos faz refletir sobre algo, que é justamente a questão de que tipo de professores a gente está querendo ser e qual é o tipo de aluno que a gente está querendo formar. Entendeu? Eu acho que, tipo, o professor, ele em si, né, quer sim muito trazer essa proposta. No entanto, ele tem que também observar o seu entorno, né? O que é que aquele aluno tem? O que é que aquele aluno, tipo... E tá me entendendo? É justamente esse meu ponto de vista onde eu quero chegar. Eu entendi o que você falou, Edges, mas eu acho que essa seria a função do professor, levar em conta toda a bagagem e a pluralidade que aquele aluno traz de fora da escola para dentro da escola para construir o ensino. E também uma crítica minha sobre o ensino em relação aos esportes populares. Por exemplo, o Lucas Leandro acabou de citar esportes indígenas, no caso, lutas indígenas. Então, o que o professor tem em mente hoje é muito o que ele compra da mídia, e são esportes extremamente burgueses, lutas extremamente burguesas que elas são caras. Por exemplo, sabemos que um kimono é uma coisa cara, a faixa é uma coisa cara. E eu acho que o problema também deve ser esse levado em conta, porque existem outros tipos de lutas que podem ser adaptadas para dentro da escola. Mas obrigado pela sua fala, muito enriquecedora. Muito bem, estou gostando aí da discussão, né? A gente tem um tempo aí, já estamos chegando perto do tempo da aula, mas a gente pode estender um pouquinho e vamos resumir. Marcos, quer falar, Marcos? O quarto grupo eu não poderia deixar de falar também. Então, pessoal, muito boa a apresentação, tá sendo muito valiosa a discussão de vocês, mas a gente tem que atentar para o que, lembrando que, eu volto a dizer que a Base Nacional Curricular Comum, ela é apenas desenhada um norte, um caminho para a gente seguir. Ela propõe aquela sistematização, aquela progressão, e não é só no esporte coletivo, e sim no individual, que é também as lutas. Lembrando que as lutas, elas são caracterizadas por diversas lutas. A maioria vem lá do Oriente, a gente sabe, tem karatê, tem judô, tem jiu-jitsu, tem muay thai, kung fu, dentre outras que, se a gente for relacionar, a gente vai encontrar muito mais. Então, aí eu fico pensando, quem é o professor para ser condutor desse conhecimento? Porque o professor, ele vai ter que ser multifuncional, transversal, eu digo também multidisciplinar, porque para entender tantas
disciplinas, tantas lutas, ele tem que ter um conhecimento muito grande. E vocês sabem que na universidade, a carga horária da disciplina relacionada a lutas é pequena. Então, a gente tem que desenvolver essas habilidades e competências nos projetos de extensões que houver, ou então fora da universidade. Aí, assim, a gente vai estar preparado, sim, para o mercado de trabalho. Indubitavelmente, o esporte como a luta, ela é desprezada, sim, pelas políticas públicas. Agora, você coloca lá na escola privada, ela está lá no auge. Por quê? Competição. Só visa competição. Mas tem como, sim, incidir a luta desde o fundamental, os anos iniciais, né, do fundamental 1 e 2, até o ensino médio. Agora tem que ser uma progressão. E dizer que o professor está fora do projeto político-pedagógico da escola, eu não concordo. Eu não concordo, porque é dizer que a educação, se o professor estiver fora, eu acredito que é dizer que a educação física não existe na escola. Né? É aquela questão que até uma professora me dizia antes, a Patrícia Ares, dizia, ou você vai ser aquele professor que faz a diferença, lembrando que a gente não adiciona o conhecimento no aluno. O aluno se forma, ele forma-se, e o professor só dá pistas para ele chegar àquele conhecimento. Não é? E o professor, ele é estudante também. Eu estava até assistindo ontem uma palestra aqui de um professor lá do SEDU sobre a filosofia da educação, ele dizendo que o professor sempre vai ser escravo do capitalismo, porque ele nunca vai ter a opção de não ser professor e estudante, porque ele vai estudar até o fim da sua carreira, o fim da sua vida. Então, eu vou passar aqui um link para vocês. Eu creio que é de um curso online. O curso é de 180 horas. Ele é gratuito. É com certificado. Já serve para vocês, para quem desejar também. Sim, só concluindo. Aí ele é oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela Escola de Educação Física, que é o Karatê Do. Eu vou passar o link para vocês e parabenizar aí a turma, tá? O grupo. Obrigado. Você está bem conectado com os links, né? Mas eu não quero perder o foco da discussão. Veja só, obrigado aí a quem falou, né? Eu vou fazer um comentário aqui e também não quero tomar muito tempo, porque a gente já está no tempo da aula. Eu vou falar assim, nós somos professores, né, vocês estão se formando, estão no caminho de ser professor de educação física escolar. Eu não sou professor de futebol, eu não sou professor de voleibol, eu não sou professor de karatê, eu não sou professor de judô, eu não sou professor de dança, eu sou professor de educação física escolar. A gente tem que se situar na nossa profissão, né? Porque eu vejo alguns discursos que a gente precisa ajustar isso daí e ter a visão mais ampla que nós somos professores de educação física escolar e não o professor de uma modalidade de esporte ou de uma modalidade de luta específica. O professor pode ser faixa preta de karatê, como este professor que vocês apresentaram aí, que enviaram o link.
ele pode ser o melhor professor faixa preta, mas se ele não for formado em educação física, licenciatura, ele não pode dar aula do karatê dele na aula de educação física. Quem vai dar aula é você, professor de educação física. Então, a gente tem que se situar na nossa profissão. Agora, claro, eu sempre falo assim, a gente não é especialista em nada, nós somos generalistas, nós temos um conhecimento geral das coisas, e não um conhecimento específico de uma modalidade. Nós temos um conhecimento geral da educação física. Nos utilizamos de alguns elementos, como o esporte, a dança, o jogo, a ginástica, as lutas, para se fundamentar nas nossas aulas. São conhecimentos que nós tratamos. Nós não vamos especializar o aluno em nada. Nós vamos tratar de algum conhecimento, de proporcionar alguma atividade para ele, mas não vamos nos aprofundar neste conhecimento. Não é nossa função na escola fazer esta especialização ou este aprofundamento. Então, a gente como a medicina tem o clínico geral, nós somos o clínico geral da educação física, né? Não somos especialistas. Então, é bom se situar, né? Porque, por exemplo, eu sempre brinco, eu não sou faixa preta de futebol, mas eu me sinto muito à vontade para dar aula de futebol, porque talvez seja da nossa cultura. E os professores não se sentem à vontade para dar aula de lutas, porque talvez não seja da nossa cultura, né? As lutas, apesar de que está crescendo. Então, tudo que a gente conhece mais, tudo que a gente tem mais identificação, a gente se sente mais à vontade. Mas as lutas fazem parte do nosso conteúdo de trabalho na educação física. Então, como foi apresentado pelo grupo, nós temos algumas possibilidades. Até se a gente quiser trazer alguém para a nossa aula, né? Trazer um professor que tenha mais conhecimento técnico que a gente. Mas eu lembro aqui que eu trabalhei uma disciplina, Tópicos Especiais em Lutas, que é uma disciplina eletiva na licenciatura, e nós fizemos um esquema com diversas lutas. Por exemplo, história. Aí, como o Marcos falou, nós precisamos, de alguma maneira, pesquisar, estudar o tempo todo. Então, por exemplo, a gente pesquisar sobre a história das lutas, a história de uma modalidade, como dar o exemplo, karatê, a história do karatê, como foi apresentado aqui, quais os princípios daquela luta, quais os movimentos básicos daquela luta, e tentar fazer uma prática, mesmo que não sejam faixa preta. Tá? É uma questão do ver vídeos, né? É uma questão de trabalhar o conhecimento, né? Saber que existe, vivenciar de alguma maneira, é o nosso compromisso. Tá? O nosso compromisso não é treinar e nem especializar nenhum aluno em nada na educação física. É trabalhar o conhecimento. Tá? Então, eu vejo assim que as lutas são muito ricas, né, na questão da educação. Para finalizar, por exemplo, a luta está incorporada como uma atividade individual, porém, eu preciso do outro. É diferente do atletismo. O atletismo, você pratica muito, vamos dizer assim, não tem muita interação. A luta tem muita interação. Então, eu preciso da dupla,
por exemplo, é o mais tradicional, a dupla, né? Um de frente para o outro. Imagine que numa sala você tem 30, 40 crianças, que é um espaço social de convívio, e tem crianças que não têm muita interação social com umas ou com outras, e chega num momento, estão frente a frente os dois, que não se interagem muito bem, mas vão ter que interagir através da luta. E a luta, naquele momento, pode ser uma ferramenta de quebrar com a falta de interação social entre aqueles dois indivíduos, entre aqueles dois alunos. E então a luta é muito rica com isso, aproxima os corpos, aproxima essa questão social muito forte, né, das lutas, além das possibilidades de movimento que a luta tem, são movimentos complexos, movimentos simples, enfim, a gente tem que estudar cada luta, né? Agora, na disciplina que eu trabalho aí, que na grade que antiga de 2008, ela é junto nos esportes individuais, que trabalha atletismo e lutas, e na grade nova, ela tem uma disciplina específica das lutas, né, metodologia do ensino das lutas. A gente trabalha inicialmente sem falar de modalidade de luta, sem falar nome nenhum, e simplesmente a luta corporal. O que é lutar? Alguém que ataca, alguém que defende, quais são as possibilidades de ataque, quais são as possibilidades de defesa, sem falar especificamente como o judô, como o karatê que o grupo apresentou, mas a gente fala da luta corporal, da luta pela luta, ataque, defesa, esquiva, agarre, são habilidades das lutas de modo geral. Então, é uma atividade muito simples de se fazer quando a gente entende, né? E isso eu trabalho na formação de vocês. Não temos tempo como também não temos tempo, como o Marcos falou, de estudar todas as lutas, de estudar todos os esportes, de estudar todas as danças. O importante é pegar os elementos básicos, entender os princípios básicos na formação. Se quiser se especializar, é outra história, tá? Dá para discutir bastante, né? Isso aqui. Na disciplina a gente discute mais quando a gente fizer, e quem já fez a disciplina, né, talvez lembre do que a gente discutiu. Acho que o Miguel já fez, algumas pessoas aqui já fizeram, né? Mas entender os elementos básicos, e a luta não está de graça na educação física, ela traz muito conhecimento, muita questão na relação com a educação. Então, ela não está de graça, ela não está só pela questão do movimento corporal. Como o próprio Lucas, quando estava apresentando o Karatê, apresentou os princípios filosóficos do Karatê, né? Antes de qualquer coisa, tem que entender esses princípios, que tem uma relação com a educação. As artes marciais, elas trazem isso, apesar de a origem delas ter relação com a guerra, né, elas têm um cunho filosófico, educacional muito importante. Por isso que elas estão na educação física escolar, com a relação com a educação, com o movimento corporal também. Tá? Alguém teria mais algum comentário? Se deixar, eu fico falando, mas já são 10h26, nós já estamos extrapolando o horário da aula. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu creio que você, Charita, já explicitou aí, basicamente, tudo isso que nós imaginamos, né? Eu ainda continuo dizendo, né? Para fazer diferente depende de cada um de nós, né? Cada um de nós tem experiência que a gente traz lá de fora, adquiriu lá fora, adquiriu ao longo da sua jornada. É só se atualizar.
e é só colocar a aula de acordo com o que você imagina que você quer. Eu penso dessa forma. Ok, Miguel. Você já fez a disciplina, eu acho, né? E alguns, não sei Fiz. Eu não sei se alguém mais fez a disciplina que está aqui. Acho que o Marcos fez, porque já se formou. Tá? Mas é isso. A Aline está falando aqui, o fato de sabermos que a temática existe já é um motivo para buscar conhecimento sobre o assunto. Então é isso, é o compromisso mesmo que eu falo. Tá certo, pessoal? Então, vou parar a gravação aqui, mas dizendo que vou colocar lá no YouTube a gravação da aula, certo? E também o fórum no Moodle, tá? Lembrem que a participação no fórum... Oi. Miguel? E a frequência? A frequência eu faço aqui, eu já fiz aqui pela presença de quem está na sala, certo? Não se preocupe, que eu não faço a presença igual na sala, né? Chamando um por um, mas tá tudo gravado aqui e eu faço a frequência. Tá? Então, lembrem que o fórum é de participação de todos, tá? A partir dessa discussão, a discussão continua lá no fórum, tá? O tempo de, vamos dizer, síncrono, a gente está acabando aqui, mas o assíncrono continua no fórum a discussão sobre essas duas temáticas do seminário de hoje. O esporte nas aulas de educação física e as lutas nas aulas de educação física. Ok? Alguém tem